né? Eu sou meio envergonhado, mas a maioria de nós, né, sei lá, você já foi numa fila de banco ou qualquer coisa assim, o brasileiro está lá e de repente, oxe, que calor da bexiga é esse? Aí o outro já responde e começa aquela conversação. E eu acho que no sentido de pregar para alguém desconhecido, como se fosse algo realmente evangelístico, você tem que começar de fato de uma forma que não assuste a pessoa, né? Claro, tem essa abordagem de você chegar, oi, tudo bem, deixa eu falar um pouco de Jesus, mas algumas pessoas quando escutam isso já entram na defensiva, você entende? Acho que você já experimentou isso. Agora, se você chega e aí, que calor é esse, hein? Que chuva é essa? E começa assim um papo que vai envolvendo a pessoa e de repente, quando você menos espera, você está ali falando de Jesus e ela está recebendo aquilo, né? Isso eu acho que é uma forma de você primeiro ganhar a pessoa, né? Se identificar com a pessoa e depois você começa a transmitir um pouco de Jesus. Agora, uma coisa que eu acho, gente, é que a gente tem que ter cuidado para não se tornar aquele crente chato, né? Aquela pessoa que fica martelando e falando sempre a mesma coisa, e você vê mesmo que a outra pessoa começa a resistir de tanto que você toca na mesma tecla, né? Tem uma frase, eu não lembro quem é o autor, mas ele disse o seguinte, olha, prega o evangelho em todo o tempo, e se precisar, use palavras. E é muito forte, sabe por quê? Porque o evangelho é pregado e ministrado principalmente pelas nossas atitudes e o nosso dia a dia, o nosso testemunho. Sabe, é muito mais forte para uma pessoa ela ver o teu exemplo do que ela ouvir algo que pode ser uma mentira saindo da tua boca. Entende? Então, para mim, pregar o evangelho, claro, tem essa parte de comunicação, de você falar de Cristo, mas, sobretudo, está nas suas atitudes e no teu proceder. O teu testemunho fala mais alto do que as palavras que saem da tua boca. Eu acho que funciona dessa forma. Amém. Isso aí, pessoal. Então você está aí, ó, querendo levar o evangelho de Jesus para as pessoas, está aí dicas maravilhosas. Então fica ligado, tá certo? Vamos ver aqui uma para Mateus agora, viu? E é assim é um assunto que vocês já sabem, assim, com certeza já preveram que ia ter bastante pergunta sobre questão de relacionamento, né, de namoro. Tô aqui caçando aqui, já tem muita, viu, gente? Quem namora é Gabriel. Tem muita. É. E uma aqui que, para a gente começar essa série de perguntas sobre o assunto, né? Como ter um namoro santo? Uma pergunta que fizeram aqui, Matheus Tavares. O que é que você acha aí? Namoro santo. Bem, primeiro, você tem que ser santo. Brincadeira, mas, cara, primeiro, antes de tudo de entrar no namoro, você já tem que ter essa consciência de santidade. Porque namorar é apenas parte do propósito, como o João Gabriel falou ontem. E a gente até estava comentando ontem no lanche a respeito de relacionamento de algumas pessoas que se relacionaram cedo. Mas foram pessoas que elas já tinham um propósito de santidade antes para poder entrar em um relacionamento. Certo? Então, assim, relacionamento às vezes, principalmente na idade de vocês, eu acho que está numa faixa etária de 16, né, mais ou menos, a 13 e menos, não importa, eu sei que não tem mais de 16, não é? Nessa fase, quando se falava em relacionamento, quando eu pensava, você pensa em ter no meu caso, né, ter uma mulher para você, hoje eu penso em ministério, em profissão, em alguma coisa mais futura, em família. Mas, assim, eu vejo que muito na idade de vocês pensam mais naquela, sabe, ter aquela parceria, né, aquele beijinho, aquele não sei o quê. E, assim, às vezes quando você entra nisso, você acaba ferindo a santidade e acaba ferindo esse lema de namoro santo. Mas para ter um namoro santo, cara, assim, tem que acertar o tempo, o modo e a pessoa. Certo? Porque não adianta só você ser santo e a pessoa não ser, porque ou você influencia ela ou ela vai te influenciar. E na maioria dos casos, assim, por incrível que pareça, a pessoa que se diz ser santa, né, ela acaba sendo corrompida pela pessoa que não é. Entra naquela questão do jugo desigual. Certo? Então, assim, para ter um namoro santo, gente, primeiro tenta acertar o tempo, certo? Saber se é necessário namorar agora, ver essa questão de idade. As pessoas às vezes dizem, mas idade não importa. O que importa é amar. E eu vou te dizer uma coisa que a idade importa sim, certo? Porque na fase de vocês tem muita coisa que vai ser definida agora no caráter de vocês.
certo? E se você colocar uma pessoa errada na sua vida, provavelmente ela vai danificar o teu propósito e vai danificar a tua santidade, certo? Então, procura acertar o tempo e a pessoa para você manter um namoro santo. E outra, não só tenha essa pessoa do seu lado, tenha pessoas da liderança do seu lado, certo? Pessoas confiáveis para te guiar um namoro certo. É isso aí. Então, entenderam? Então fiquem Entendeu? ligados, viu? Entendeu? Eu repito de novo. Tem duas perguntas aqui que, na verdade, eu vou juntar em uma para João Gabriel, que fizeram aqui para ele. Na verdade, uma fizeram diretamente para ele e a outra ele já pode responder também junto aqui com ela, né? Aí pergunta, como é ser filho do pastor da sede de Campina Grande? E com isso também eu já aproveito e faço essa outra pergunta, o pastor pode casar e qual é o processo? Beleza. Como é ser filho do pastor da sede, né? Rapaz, assim, por incrível que pareça, né? O pessoal acha muito que existe uma pressão, né? E sei lá. E de fato existem algumas pressões relacionadas a você ser filho de alguém que tem um certo destaque, que tem um foco, que as pessoas olham para ela. Mas, cara, eu sempre fui muito tranquilo em relação a isso, né? Eu sempre, até pela estrutura lá da minha família, dos meus pais, eles sempre me deixaram muito, muito à vontade, assim, de seguir o meu caminho, independente de quem eles são, né? Tanto meu pai como a minha mãe. Mas, de fato, existem algumas restrições, né? Existem os pontos positivos, mas também o lado negativo, né? Um dos pontos positivos que até uns 15 anos de idade para mim era sucesso, é porque sempre que eu queria, eu ia no gabinete de painho, pegava uns balinhos, um negocinho que tinha lá, e comia, e até dava para os guris lá. Mas também existem os pontos negativos, né? Porque, principalmente na infância, tudo que acontecia, a primeira pessoa que eles olhavam, eita, o filho do pastor ali no meio. E aí, meu amigo, é inevitável. E eu sei que nesse tempo eu desenvolvi, né, uma espécie de tática de espião, meu amigo, que eu bagunçava, mas ninguém me encontrava. Eu lembro quando eu falei ontem, né, que a gente jogava bola no campo. Meu amigo, quando aquela bola passava assim em direção aos carros, eu deitava mesmo na terra do campo, que ninguém me via, assim, olhando para o horizonte, ninguém me achava. Você entende? Mas, cara, tranquilo, eu sei que existem pressões, mas, graças a Deus, eu sempre fui reservado, sempre tive cuidado de não permitir que essas pressões em relação a quem meus pais são me afetasse, sabe? Eu sei que existe uma expectativa das pessoas que a gente, como filho de pastor, como filho de algum ministro, seja ou se torne alguma coisa. Mas sabe o que eu faço hoje em relação a ministrar e ministério não foi devido à pressão, não foi devido à expectativa de pessoas, mas foi um chamado mesmo que eu senti dentro de mim. E sabe, algumas pessoas, né? Uma vez eu ouvi um comentário, eu fui ministrar em não lembro o lugar, né? Aí o rapaz olhou para mim e disse, rapaz, se você é filho de João Roberto? Eu disse, sou. Ele fez, olha, se você ministrar 10% do que ele ministra, já vai ser bom demais. Aí eu olhei para ele assim, eu não falei não, mas eu fiquei com a resposta dentro de mim. E eu respondi para mim mesmo, rapaz, eu não posso ser 10% do que ele é não, mas eu posso ser 100% do que eu sou. Né? Isso. E, cara, eu acho que é isso, né? Independente do contexto da tua família, quem os seus pais são, ou sua mãe, independente se é algo relevante ou algo que talvez traga alguma vergonha para você, meu irmão, independente disso, você é uma pessoa única, você tem um propósito único e você vai se tornar tudo que Deus tem para a tua vida e só depende de você. Amém? Aí tem, como é? O pastor pode casar? Isso. Eu acho que essa pergunta é de alguém que teve muito esse contexto, né, de igreja católica, que o padre tem essa questão de não casar. Eu acho que é isso. Rapaz, em relação ao meio evangélico, o pastor, ele não só pode, como ele deve casar. Porque, vamos lá, imagina o pastor, né, Francimar, aqui de Monteiro. Se ele não fosse casado, ele não tivesse uma esposa do lado dele. Como seria ele lidar com o pastoreio, né, com a parte das mulheres, que, rapaz, a maioria aqui só tem mulher nesse lugar. Então, fica difícil para o pastor, como homem, ter como é que eu posso dizer? Uma administração, né, e lidar
também com o público feminino, se ele não tem uma esposa do lado que entende melhor essa parte das mulheres e tudo mais, e para auxiliar também no dia a dia, né? O pastor, ele precisa de fato de uma auxiliadora. Então é bom de fato que o pastor não somente ele pode, mas ele deve casar. Assim, pode existir pastores solteiros, mas ele vai ficar limitado no ministério dele, você entende? Acho que é isso. É isso aí. Tá certo, pessoal? Então, porque tem muito essa pressão, na verdade, sobre filho de pastor, né? Assim, uma cobrança maior em cima de vocês, todos dois são filhos de pastores, mas eu entendo o seguinte, que eles são chamados para ser santos, e filhos, assim como eu e você, da mesma forma, igual a mim e a você. Então, cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu ministério, e todos somos chamados para ser filhos. Então, tá certo? Esclarecida essa pergunta, pessoal. Mateus, eu vou juntar essas duas perguntas também, viu? Para você estar respondendo. Primeiro, o que vocês dizem sobre ficar. E a outra pergunta que você pode responder junto é o seguinte: é errado se relacionar com pessoas da igreja da nossa faixa etária de idade? Botaram aqui entre parênteses, 13, 14. Não, isso é sério. Isso é sério. Eu estava orando, eu acho que foi sexta-feira passada. E eu sabia que ia me perguntar esse negócio de ficar. Eu já pedi ajuda ao Espírito Santo para responder. Porque, sério mesmo, eu estava orando e vi alguma coisa sobre ficar na minha mente. Aí daí eu fiquei orando em línguas e... Obrigado, Espírito Santo. Bem, gente, esse negócio de ficar, né? E eu estava até estudando na hora. O Espírito Santo me deu 3 problemas de ficar. Primeiro tem o problema natural, o problema psicológico e o problema espiritual. Vamos começar pelo espiritual, certo? O problema espiritual é que, sabe, você acaba quebrando uma aliança. Porque relacionamento é uma coisa que você tem que firmar com certeza, certo? Você está juntando ali 2 sentimentos e 2 propósitos. Se você faz isso só por fazer, você está sendo infiel tanto a você quanto a pessoa. O problema psicológico. O problema psicológico é que quando você for ficar, e eu declaro que vocês não vão ter essa ideia na cabecinha de vocês, sempre quando as pessoas vão ficar, elas vão ficar no intuito de ter um prazer natural. Isso é fato. Mas o problema é quando uma começa a gostar da outra, no intuito de querer uma coisa séria. E daí, geralmente, a outra não respeita esse sentimento. E daí fica, por isso só, então o que acontece? Um acaba ficando ferido, ok? Acaba trazendo uma lesão para a vida psicológica dessa pessoa espiritual. Fica aquela marca, aquele ficar. E o erro natural, gente, é que a gente estudando, eu gosto muito dessa área de saúde. Hoje tem um probleminha que a gente chama que é a tal da herpes. É uma feridinha que dá, certo? Eu estou falando isso, mas eu estou falando isso para te alertar também. Pode juntar com o campo espiritual. Que a maioria das pessoas ela tem esse vírus e poucas delas sabem. E quando elas atingem um alto grau de estresse ou um alto grau... Opa, o que foi aí, bingo? Um alto grau de estresse ou alto grau de nervosismo e ansiedade, algumas feridinhas começam a estourar no rosto, na boca, em alguma mucosa, certo? Então, tem esses 3 problemas, gente, mas o principal é espiritual, certo? Não é certo, primeiro, porque você tem uma aliança com o Senhor, cara, e moça, certo? Não tenta ter esse prazer, tenta ter essa experiência, certo? Porque você vai ferir também a sua casa, que você é a casa do Espírito Santo, certo? Isso entristece a presença santa que há dentro de você, que há dentro de mim. Então, seja zeloso nisso, certo? Tira esse vocabulário da tua palavra, ficar, certo? Não é certo. Aprende a esperar a hora certa. Amém? E a outra qual foi? Que eu não me lembro. Sim, a faixa etária, né? Sim, a faixa etária. Namorar com outra pessoa da igreja mesmo, na mesma faixa etária. Colocou entre parênteses entre 13 e 14 anos. Essa pessoa aí tá tomando Red Bull, viu? Tá. Bem, gente, é como eu disse, certo? Assim, eu fui uma pessoa que eu fui instruída a não namorar cedo,
Por quê? Porque você não tem estrutura nenhuma. Alguém aqui já tem casa, carro, alguma coisa? Não. Eu sabia. Alguém aqui trabalha? Não. Certo? Então, assim, se eu fosse você, tirava essa ideia da cabeça, por enquanto, porque você não tem nenhuma estrutura ainda para dar uma vida feliz a uma pessoa, certo? Ou você que é moça, você provavelmente ainda está naquele aprendizado dentro de casa, certo? Como dona de casa. E essa não é uma faixa etária muito aconselhável, como eu te falei, porque é uma faixa etária que você ainda está afirmando muita coisa na tua personalidade, no teu caráter, certo? E essa é uma idade que vai definir muitas coisas para o resto da vida, certo? E você vai se lembrar, por exemplo, quando você tiver com 30 anos, você pode se lembrar o que eu estou dizendo hoje. Você está afirmando hoje o que você vai ser daqui a 20, 15, 10 anos, certo? Então, assim, se você quiser namorar cedo, amém. Não estou dizendo que é pecado nem nada, não, certo? Mas o meu conselho é esse, certo? Espera mais um pouco, certo? Gera isso em oração, certo? Vai estudar, ou se você não quer estudar, trabalha, certo? Se isso for aí uma coisa que você quer que socorra rapidamente, mas o conselho que eu te dou é esse, certo? Tenha isso, assim, com muito cuidado, certo? Que isso é uma coisa que vai definir a tua vida e que vai trazer frutos mediante a tua escolha. Amém? É isso aí, galera. Então, se liguem, viu? Aí com os conselhos que vocês receberam, tá bom? Então, vamos para mais uma pergunta. Com mais uma pergunta agora, vamos para João Gabriel agora. João Gabriel, une essas duas perguntas. Principalmente você falou ontem sobre a questão, assim, quando você é convidado para ministrar que tem um tema sobre avivamento, é algo que lhe empolga, né? Algo assim que lhe atrai e que você se sente assim confortável em estar falando, que toca muito seu coração. E essas duas perguntas aqui, para você estar respondendo, uma é o que é unção? Essa é uma pergunta, e a outra pergunta junto com ela, o que é o verdadeiro avivamento? Amém. Ainda bem que as de namoro e ficar estão indo só para Mateus. Minha vida fica mais fácil. Vamos lá, o que é unção? Cara, é mais interessante experimentar do que falar, mas vamos lá. Eu creio que unção é a capacidade conferida a um cristão ou a alguém através do Espírito Santo. Algo que eu ou você não poderia fazer sem aquele revestimento de poder, você entende? Na Antiga Aliança, gente, se você abrir sua Bíblia, você vai ver que tem a Antiga Aliança, né, que é aquela primeira parte, e da metade para frente, mais ou menos, a Nova Aliança. E na Antiga Aliança acontecia algo interessante. Só 3 classes de pessoas recebiam e tinham alguma atuação da unção, né? Você conhece a história de Adão e Eva, que eles caíram, eles pecaram, e a partir daí a humanidade entrou num contexto de distância de Deus, né? E Deus tinha uma limitação para atuar na humanidade por causa do pecado. Amém? Você entende que Deus é luz e com trevas Deus não comunga. Então havia essa limitação. Mas sabe, mesmo diante dessa limitação, Deus conseguiu de alguma forma atuar por meio de pessoas. Que classe de pessoas são essas que eu falei que são 3? Reis, profetas e sacerdotes. Se você for ler na Antiga Aliança, você vai ver que essa classe de pessoas eram pessoas que muitas vezes eram ungidas com um propósito. Ou seja, se a unção é uma capacidade sobrenatural para fazer algo que naturalmente eu não conseguiria, aquelas pessoas que viviam nesse contexto, elas eram ungidas para fazer aquilo. Você entende isso? A gente pega o exemplo do rei Davi. Antes dele ser rei, ele foi ungido. E através da unção que atuava sobre ele, que era o Espírito Santo, sobre a vida de Davi, conferido a ele capacidade, ele fez coisas sobrenaturais. Afinal, você acha que um moleque pequeno, franzino, magrinho, derrotar um gigante com uma pedrada na testa é algo natural? Você entende isso? A unção respaldava a vida de Davi. Amém? E ele foi alguém que fluiu em inspiração, foi um rei, ele errou também, né? Ele deu os seus vacilos, mas a graça de Deus e o perdão de Deus e a misericórdia estava sobre ele. Então, cara, a unção, né, também na nova aliança, e hoje não somente para reis, profetas ou sacerdotes, mas para todo aquele que nele crê
você é salvo e a unção está disponível para a tua vida, para atuar. Ah, João, mas eu não me vejo pregando, não me vejo fazendo isso. Cara, a unção não é só para estar aqui na frente, não. Você pode ser um profissional, um médico, um cirurgião e tem unção respaldando o teu trabalho, você entende? O Espírito Santo que está dentro de você, ele te capacita através da unção. Então, eu diria que a unção é a capacidade sobrenatural conferida a nós através do Espírito Santo. Amém? Você entendeu? Ou foi muito complexo? Acho que entendeu, né? Aí, qual é a outra? Do avivamento. Do avivamento, né? Como era? Deixa eu voltar aqui. O que é o verdadeiro avivamento? O que é o né? verdadeiro avivamento? Rapaz, é forte essa pergunta. Mistério. Amém. Sabe, por tudo que eu tenho lido e experimentado mesmo, eu sei que, pronto, uma parte da minha vida, né, logo no início, que eu comecei a estudar sobre avivamento, a minha expectativa estava muito no exterior, no que acontece por fora, no milagre, no mover, em algo que acontece por fora. Sabe, não é errado nós termos expectativa em algo externo, como cura, como milagre, como mover do Espírito. Mas você sabia que essa não é a coisa principal, essa não é a verdadeira essência de um avivamento. Eu creio que a verdadeira essência de um avivamento, um verdadeiro avivamento é algo que acontece principalmente por dentro. Amém? A Bíblia fala lá em 2 Coríntios 3, e o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, olha, nós somos transformados de glória em glória à própria imagem de Deus. E para mim, esse é o maior avivamento que pode acontecer. Uma pessoa pecadora, uma pessoa que está vivendo uma vida errada, e de repente ela aceita Jesus, e a Bíblia fala que essa pessoa é transportada do império das trevas e colocada no reino do Filho do seu amor. Então, uma pessoa que estava lá numa condição miserável, desgraçada, vivendo no pecado, simplesmente quando ela aceita Jesus, ela é transportada daquela condição e de um piscar de olhos para outro, ela é colocada numa condição de filho, de herdeiro, de abençoado. Você entende isso? Então, para mim, meu irmão, salvação, você ser tirado de um lamaçal e colocado no império das trevas, você receber esse amor da parte de Deus, isso é o maior avivamento que pode acontecer. Amém? Você ser transformado, como a palavra fala, de glória em glória, a própria imagem de Cristo. Amém? Então, eu acredito que o maior avivamento é quando eu e você conseguimos receber da parte de Deus essa transformação, e a cada dia nossa vida é transformada e nós vamos ficando cada vez mais parecidos com Cristo. Isso para mim é avivamento, meu irmão. Isso aí. É isso aí. Então, respondidas as duas perguntas a João Gabriel. E agora a gente vai para a última pergunta antes do intervalo, tá certo? Então, logo depois dessa pergunta, a gente vai estar indo para o intervalo, tá certo? E a gente vai estar tendo ali a lanchonete, tá bom, pessoal? Vai ter ali os salgados, vai ter refrigerante, vai ter alguns doces. Então, você vai recompor as suas energias, tá certo? Agora nessa tarde. Então, logo depois, todo mundo vai lá para baixo para a lanchonete e dentro de 15 minutinhos a gente vai estar voltando, tá bom? E, Mateus, tem essas duas perguntas aqui, eu achei interessante juntar as duas também. E a pergunta que fizeram é a seguinte: como saber se você tem chamado para outra nação? Como você vai saber se tem chamado para outra nação? E a pergunta é o seguinte: Mateus, você e seus pais já pensaram em mudar de igreja para um lugar maior? Mudar a vertente, né, das perguntas. Obrigado, gente. A primeira pergunta, né, a respeito de... Você tem chamado... Como saber se uma pessoa tem chamado para outra nação? Okay. Bem, eu acho que na igreja da gente, a gente tem o INE, né? O INE não está mais no nosso meio. Ela está em treinamento na escola de missões. Mas se você for prestar atenção, assim, a gente que está do lado de fora, assim, né? A gente vê que uma pessoa que ela tem chamado para outra nação, ela é sempre diferente. Eu sempre vejo uma pessoa... Quando eu vejo assim, uma pessoa que ela é diferente das outras, é porque ela tem alguma coisa diferente também das outras. E você vê assim que o jeito de se vestir, o jeito de falar, as músicas, o jeito de falar com as pessoas é diferente. E eu vejo que a pessoa em si, que ela tem um chamado para outra nação, você vê que ela é sempre inclinada para as coisas de fora. Ela tem um cuidado pela igreja local, sim,
certo? Ela sempre está envolvida com alguma coisa, com algum departamento, mas ela está sempre, como eu estava sempre perto de Winnie, eu posso pegar ela como exemplo, ela não está, né? Mas assim, você vê que ela sempre estava falando a respeito de ministérios de fora, sempre estava falando a respeito do idioma de fora, sempre estava falando de ministros de fora. E assim, a pessoa em si, assim, eu não sinto esse chamado de ir para fora, né? Eu tenho muita vontade de passar uma temporada fora, mas assim, eu vejo que a pessoa que ela tem um chamado, ela assim, quando vai chegando a hora dela ir para outra nação, ela vai, assim, sabe, se desblocando. Você vai vendo que o jeito de falar dela, ela vai querendo aprender outro idioma, ela vai querendo entender a cultura do povo que ela quer ir, certo? Ela começa a se diferenciar do povo daqui, certo? Então, assim, para mim, uma pessoa que tem chamado para outra nação é esse tipo de pessoa. Aquela pessoa que vai chegando o tempo, vai chegando na hora, ela vai, sabe, saindo do meio do povo, porque existe outra nação que precisa dela. Então, assim, geralmente ela está sempre estudando a respeito daquela nação que ela quer ir. E a respeito dessa pergunta aí é engraçado, né? Se a gente tem planos para ir para uma cidade maior, para uma igreja maior. Bem, gente, não tem nada ainda no nosso coração, certo? A gente está orando. E eu não sei por que vocês têm essa ideia, tipo, da gente sair daqui, certo? Até parece que é o povo que quer que a gente vá embora, tá ligado? Mas, assim, a gente está orando, certo? E, tipo, a gente está de boa aqui por enquanto, certo? Eu vejo que a igreja está crescendo, a gente está envolvido, certo? Então, ainda não está tudo de boas aqui por aqui. A gente não tem nenhuma direção de seguir para uma outra igreja, não. Mas vai ser como eu disse, a partir do momento que, se esse momento chegar, quando chegar, vocês vão ver que a gente vai começar a se desblocar um pouco do povo daqui, certo? Assim, não é uma outra nação, mas é um outro povo, certo? E geralmente começa assim, quando você é chamado para um outro povo, você começa a se desencaixar, digamos assim, do povo daqui, porque existe outro povo precisando daquele chamado ali em evidência, aquela pessoa ali em operação. Só isso? É isso. É isso aí. Tranquilo. Então, pessoal, está esclarecido aí as dúvidas. E antes da gente ir para o intervalo, só porque a gente está resolvendo só uma coisinha ainda lá atrás, tá bom? A gente vai fazer mais uma pergunta e logo após a gente vai para o intervalo. Na verdade, aqui são duas perguntas e dá para responder em uma só aqui, João Gabriel. Fazer para você, a pergunta é, você tem irmãos? Se tiver, eles são evangélicos? E a outra pergunta também é, se você tem irmão, como ele é ou como eles são, né? Assim, como é essa vida de ter irmãos, né? Diz que tem um fight de vez em quando, né? Esse tipo de coisa. Entendi. A pergunta fala irmãos, eu creio que homem ou mulher, né? Eu queria ter um irmão homem para brigar de vez em quando, mas eu só tenho duas irmãs menores que eu, né? E aí, rapaz, essa relação de irmão, eu me divirto bastante. Eu não sei se elas se divertem, mas eu me divirto. Porque eu gosto de irritar, né? Eu gosto de, como eu sou o mais velho e elas são, além de menor, são mulheres, então qualquer agressão da parte delas não me afeta muito. Então eu gosto de irritar, eu gosto de aperrear, mas enfim, é amor de irmão, né? E eu tenho uma irmã mais nova, de 17 anos, que é Bia. Ela toca teclado, canta no louvor. Tem uma menorzinha, que é a caçula de entre 10 e 11 anos, não estou lembrado não. Mas ela é menorzinha. E, rapaz, a relação de irmão, para mim, significa diversão, né? Como eu disse, eu acho que eu me divirto mais do que elas. Eu gosto de aperrear, eu gosto de vez em quando eu jogo alguma coisa no story, no Instagram. É torturador das irmãs? Brincando, né? Brincando com elas. Às vezes elas choram, né? Aí pesa pro meu lado. Mas essa relação de irmão, cara, eu acho que é assim, é saudável, né? Claro, você tem que ter cuidado para não chegar num ponto, né? Uma vez, mas na minha família, mas não as minhas irmãs, um primo meu e o irmão dele brincando, e o mais velho começou a, né, esquentar o pequeno, e irritar e rir dele. Eu sei que o pequeno pegou uma lata de leite moço, aquelas que vêm em lata, e jogou, meu amigo. Pegou aqui no supercílio, que é mais fraco nessa parte. Aí abriu, o menino foi dar ponto no hospital. Então só tenha cuidado para seu irmão mais novo não jogar uma lata de leite moça na sua cabeça, né?
Mas a minha relação de irmão, assim, é bem divertida, né? E, enfim, eu acho que é isso aí. É isso aí, pessoal. Então, vê que ele tem duas irmãs, né? Mateus Tavares não tem nenhum irmão, né, Mateus? E aproveitando, como é, assim, ser filho único, Mateus? Diga aí pra gente. Eu tenho três irmãos, né? Aí eu também não Tem sou alguém filho aqui único. que é filho único? Tem mais alguém filho único aí? Tem Luiz ali. Massa. A Júlia ali. Como é ser filho único, Massa. cara? Diz aí pra gente. Não, assim, ser filho único tem aquelas vertentes, né? Porque o que Diga os prós e os acontece? contras. Tem muita gente que diz que é mimado. Tem um lado que é verdade, assim, né? Porque seus pais só têm você, né? Então, obviamente, o que deveria ser dividido é unificado e dado a você. Mas, assim, a parte de cobrança também é em dobro, certo? Porque tem muita coisa que você... Um exemplo, se alguém quebrar alguma coisa, só vai ser você que quebrou aquilo, não tem outra pessoa, tá entendendo? Não tem pra quem colocar a culpa, Não tem né? pra quem colocar a culpa, não vai... Mas, assim, no meu caso, como eu fui, assim, eu sempre fui... Quando a gente morava em Isabelê, eu sempre fui criado assim, fora de casa, assim. Eu sempre gostava... Nunca fui uma pessoa que gostava muito de ficar em casa, quando era menor. E, assim, eu sempre fui aquela pessoa que tá no meio ali dos meninos, de estar brincando, não sei o quê. Então, Erley, vocês conhecem Erley, ele sempre fala que, meu irmão, parece até que tu viveu a vida toda tendo irmão. E, assim, eu peguei essa característica, né? As pessoas até pensam que eu tenho irmão mesmo. Mas é justamente por causa disso, assim, eu não tenho, assim, essa característica de filho único, mas, assim, tem muita coisa, muita característica, como eu falei, um exemplo, desse cuidado, desse amor, né? Desse dengo de estar ali, a tua mãe está lidando, ali, o seu pai. Mas é como eu estou dizendo assim também, essa questão de cobrança, eu creio que seja maior do que eu tivesse um irmão ou uma irmã. Ah, bacana. Eu, na questão, quando tem irmãos, né, Gabriel? É meio dividido assim, né? Puxa a orelha de um, de outro. Sempre tem esse tipo de coisa, né? E já pegando um pouco da outra pergunta que falou acerca do meu pai, na verdade, quem é o general lá em casa é manhinha. E aí, manhinha, desde guri, ela dizia, olha, meu filho, você só vai namorar a partir de 18 anos, viu? E eu dizia para mim mesmo, não tô nem aí, quando chegar com 15, se aparecer eu já namoro. Mas eu dizia isso quando era mais novo, né? Mas quando eu fui completando 15, 16, eu tive, veja só o que eu vou falar, eu tive maturidade suficiente para reconhecer que eu não tinha maturidade suficiente para começar a namorar. Você entendeu? É quase um trava-língua, né? Mas eu percebi naquela idade que eu não tinha maturidade suficiente para começar um namoro ali. E o que aconteceu? Quando com 16 anos eu vi que ela gostava de mim, e eu comecei também a deixar que um sentimento meu para ela também, de gostar dela, começasse a acontecer. Mas eu sabia também que não adiantava começar a namorar, porque eu e ela também não tinha maturidade para isso. E não era nem porque mãe não deixava namorar só a partir de 18, mas porque eu reconhecia mesmo. E aí eu lembro que eu cheguei para a mãe, né, e disse, mãe, eu estou afim de uma boizinha ali, ó. Aí ela começou a rir, achando que era brincadeira. Mas no final das contas ela viu que era verdade. Mas como eu tinha essa consciência, partiu de mim mesmo. Eu disse, mãe, mas fique tranquila que eu não tenho... Eu sei que eu não posso, né, pela minha maturidade, pelo que eu tenho naturalmente falando, começar a namorar agora, porque, de fato, nem eu nem ela tem maturidade, mas nada impede de você conhecer e conversar, ainda no nível de amizade, claro, mantendo aquele limite em relação a um toque, a um carinho, mas nada impede de você ter essa amizade, de conhecer a pessoa, de amadurecer naquela amizade, para quem sabe um dia, quando você tiver estrutura, começar a namorar, né? E foi isso que a gente fez. A gente começou a conversar, as pessoas sabiam que ela gostava de mim, eu gostava dela, mas a gente sempre estava ali no meio do pessoal, não se isolava, não saía sozinho, sempre saía com os amigos. E aí a gente ficou nessa, e quando chegou mais ou menos na idade de 18 anos, né, que eu já tinha essa liberação da parte da minha mãe também, e nessa época, quando eu completei, né, 18, e nessa fase, perto de completar 19, eu já estava na universidade, veja só, já tinha entrado na universidade, eu já estava trabalhando, e eu já tinha, lá no exemplo de Campina Grande, como é uma cidade maior,
e a gente precisa muito dessa questão de carro. Eu já tinha a carteira de motorista. Ou seja, já havia em mim uma estrutura para começar a namorar, você entende? Então, a gente volta lá para aquela pergunta de Mateus de namorar com 13, 14 anos. Minha gente, sinceramente, eu não falo aqui para você como um pai ou como um pastor, alguém mais velho. Eu falo como alguém que viveu essa idade faz o quê? Uns 5 anos. E, rapaz, nessa idade você tem que se divertir e ter amizade, e jogar bola na rua, arrancar o pedaço do dedo. Meu amigo, não pense em namorar agora não, porque, sabe, não sei você, né, mas eu fico pensando, se você começa a namorar com essa idade, e você sabe que você não vai ter estrutura para casar nem tão cedo, vamos ser sinceros aqui. Daqui que você terminar a sua escola, entre numa faculdade, comece a trabalhar, para começar a gerar uma estrutura para casar, meu amigo, pode botar uns 5 anos aí para frente. Você entende isso? Então, não tenha pressa, gente. Uma coisa que Mateus falou, né, sobre namoro de santidade. Não dá para você ter um namoro santo se você não tem um namoro com propósito. Você entende isso? E só dá para ter um namoro com propósito se você obedecer à estação correta. E aí, para encerrar a minha história de amor, pronto, com 18 anos a gente começou a namorar. E aí ela já tinha terminado a escola, eu já estava na faculdade. De lá para cá a gente vem trabalhando, ela já tem um emprego também, eu trabalho também estagiando. E a gente vem construindo a nossa vida. E, rapaz, são quase 3 anos já de namoro. Eu creio que ano que vem vocês vão ter aí uma surpresa, quem sabe um noivado, um casamento. E graças a Deus, meu irmão, eu tenho certeza que estamos no caminho certo. E eu digo a você, não seja precipitado em começar algo que você não consegue sustentar nessa fase, sabe, gente? Se você quer e gosta de alguém, isso é normal, não é errado, não. A pessoa gostar de você, fica conversando. Claro, você tem que ter cuidado em limitação de toque e de estar sozinho, mas não tem nada errado em conversar, em gostar um do outro, beleza? Mas namorar, gente, deixa isso mais para frente. Deixa para quando você tiver idade, você dizer assim, rapaz, no nível que eu estou hoje, daqui uns 2, 3 anos eu consigo casar, consigo sair da casa dos meus pais. Quando você estiver nessa fase, aí beleza, você começa a pensar em namorar em algo mais sério. Beleza? Qual foi a outra? Acho que foi eu responder as duas, não foi? Respondeu as duas, Simbora. certíssimo. É isso aí, galera. Então fica a dica aí de João Gabriel, que já está em 3 anos de namoro aí, para vocês se ligarem aí, ficar atento, que é um passo importante também na vida de vocês, tá certo? Mateus, tem uma pergunta aqui, na verdade 2, né? Vamos juntar essas perguntas que são sobre o mesmo assunto. Qual o principal motivo para orar em línguas? E a segunda aqui, outra pessoa perguntou, quando estou orando em línguas, estou intercedendo na minha vida ou na vida de outra pessoa? A primeira aí, por favor. Qual o principal motivo para orar em línguas? Bem, o principal motivo de orar em línguas. Cara, orar em línguas é uma das ferramentas que o Senhor nos deixou, não é isso? E é engraçado porque lá na palavra fala que quando nós falamos em língua, o nosso homem natural não consegue discernir o que é que a gente está falando. E outras pessoas, se não tiver intermédio do Espírito Santo para interpretar, também não vai entender aquilo que a gente está orando. Então, o principal objetivo da oração em línguas é uma oração perfeita. É uma oração que, quando a gente está orando, a gente está em contato direto com o Senhor. E uma coisa, eu não me lembro quem foi que disse, não sei se foi Oral Roberts, ele falava a respeito de oração em línguas, ele falava que quando nós estamos orando em línguas, o maior desejo de Satanás é saber o que é que nós estamos orando com Deus. Então, assim, às vezes a gente não sabe o que é que a gente está orando, mas o Senhor sabe aquilo que nós estamos intercedendo. E é interessante porque essa outra pergunta era uma dúvida que eu tinha também no Rema, que eu tinha feito ao professor, e ele falou, cara, é o seguinte, essa questão de você saber pelo que você está orando. Coloque no seu coração e coloque na sua mente a respeito daquilo que você está orando. Porque é justamente aquilo que você está intercedendo. É interessante porque pai mesmo é um exemplo, na época que, ele ficou um tempo sem pastor, e ele já não sabia mais como orar, né, a respeito de suprir a cidade de lá com um pastor. E toda a igreja que se preze precisa de um pastor. E o pai começou a ficar um pouco preocupado. Eu nunca tinha visto ele tão preocupado como naquela época.
e ele já não sabia mais como orar. E ele recebeu uma instrução do Espírito para começar a orar em línguas. Só orar em línguas e descansar. E sempre que viesse alguma coisa a respeito da igreja de Zabelê, ele orasse em línguas. Então, assim, ele não estava orando por ele, certo? Mas ele tinha em mente a respeito daquilo que ele estava orando. Então, o que acontece? Às vezes não é necessário você saber o que você está orando, mas pelo que você está orando, certo? Então, assim, é uma oração perfeita que você usa justamente essa ferramenta para fazer uma oração perfeita e para saber que você está intercedendo por aquilo. Então, é interessante, porque esse ciclo de saber quem é para Zabelê foi só uma semana. Ele passou uns 3 dias preocupado e sempre que vinha ele falava que lembrava de orar em línguas, ativava esse pensamento de orar em línguas. Mas automaticamente ele sabia também que quando estava orando por Zabelê, estava orando pelo povo de Zabelê, para guardar em oração, por um pastor. Então, assim, tudo envolvia isso, quando ele estava orando em línguas. E é interessante que uma semana depois chegou uma resposta, aí o pastor que está hoje lá é justamente resultado dessa oração em línguas. E, para completar, né, essa pergunta, a oração em línguas é uma oração também em que o Espírito Santo ele te inspira a fazer essa oração, certo? Então, assim, é interessante que todas as pessoas que, a partir do momento que ela aceita Jesus, ela seja batizada no Espírito Santo, justamente por esse fato, porque, assim, existe aquela linha de crentes normais, onde elas conseguem ter comunicação normal, sabem orar e tudo mais, mas existem aqueles crentes que elas precisam ir mais profundos, que eles entenderam o propósito de ter uma intimidade com o Espírito e usar a oração em línguas como essa oração perfeita que eu falei a vocês, juntar os dois e entender qual é o propósito. Como Gabriel falou ontem, essa oração em línguas também é para isso, certo? Então, assim, a primeira pergunta foi justamente isso, não é isso? Isso, qual é o principal motivo, né? O principal motivo é esse, porque ela, junto com o Espírito, quando Jesus subiu, ele disse que ia deixar o Espírito Santo aqui conosco, certo? E junto com o Espírito Santo veio também essa oração em línguas, certo? Que é justamente para que a gente possa fazer algo direcionado segundo resposta dos céus sobre as nossas vidas, certo? A gente não venha tomar decisão qualquer pela mente humana, certo? Mas pelo Espírito. E essa resposta vem quando a gente decide orar. Então, esse é o propósito da oração em línguas. E a questão da intercessão, coloca em mente aquilo que você está intercedendo, certo? Porque você pode interceder por você orando em línguas? Pode. Mas você não sabe pelo que você está intercedendo. Você pode ter a interpretação? Pode. E é muito interessante porque o irmão Reagan fala, eu não sei qual é o livro que ele fala a esse respeito, de você interpretar suas próprias línguas e de outra pessoa interpretar a língua que você está orando, certo? É importante. Mas não é obrigado que você venha saber o que você está orando, certo? Porque o Senhor está sabendo qual é a intenção do seu coração, ali a respeito do que você está orando, pelo que você está intercedendo, e pode ter certeza que respostas são ativadas. Ok. Deixa eu só falar acerca disso rapidinho. Gente, a oração em línguas é um sinal e é algo direto relacionado a uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Amém? Ontem, se vocês lembrarem, eu citei Atos capítulo 2, né, quando eu estava contando acerca da história da Rua Azusa e do pastor William Seymour. Vocês lembram disso? Amém? Lembram ou não, gente? É bom a interatividade. E eu vou ler rapidinho Atos capítulo 2, só para você entender algo. Ele vai dizer assim, ó. Atos 2:1, ele diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e quando de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. O versículo 4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, o falar em línguas, meu irmão, é um processo que acontece quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo. E quem está habilitado, João, para ser cheio do Espírito Santo? Você nasceu de novo, você aceitou Jesus, pronto. Esse é o primeiro passo. O segundo é ser batizado, é ser cheio do Espírito Santo. Eu gosto desse versículo porque ele não fala que metade foi batizada, ele não fala que 80% foi batizado, não. Todos foram batizados.
Às vezes a gente tem aquela ideia, não, esse negócio de batismo, de falar em línguas, é só para quem é ministro, é só para quem tem um chamado profundo. Não, meu irmão, não existe isso não. Se você é crente, se você nasceu de novo, o batismo em outras línguas, a unção, a capacitação do Espírito Santo, o revestimento de poder, que é o batismo no Espírito Santo, está disponível para você. Amém? E eu digo a você, se você tem esse desejo, eu quero que você crie expectativa que hoje de noite eu creio que vai ter nego sendo batizado nesse lugar. Amém? Aleluia. Um avivamento e um processo de avivamento precisa que existam cristãos cheios, desejosos, sedentos, que falem outras línguas. Amém? Vamos avançar. Amém. Isso é uma linguagem de oração, tá certo, pessoal? Disponível para mim e para você. Como o Gabriel falou, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você está qualificado para receber o batismo no Espírito Santo. Amém? E a outra pergunta, João Gabriel, uma pergunta aqui. Como é que vocês se sentem em relação a esse papo de feminismo, machismo, homossexualismo? Aí a pergunta é, já atrapalhou na vida ou na pregação de vocês? Já atrapalhou? Sim, já atrapalhou isso? Esses assuntos polêmicos, né? Sim, entendi. Rapaz, é o seguinte, gente. Eu até comentei um pouco ontem, quando a gente foi orar pelo Brasil, né? Não sei se vocês lembram. Cara, a gente vive uma geração, né? A gente vive, eu não falo geração em relação a nós, mas de forma geral, na nossa sociedade, um tempo onde as pessoas querem inverter os valores e os princípios que a gente aprendeu na palavra. Você entende isso? E esse moído de feminismo, machista e, sei lá, homossexualismo e taxista e não sei que láista. Eu sei que existem alguns movimentos. Pronto, o movimento feminista, em dado momento, né, conseguiu o direito de voto às mulheres e toda essa questão de direitos iguais em alguns aspectos e tudo mais. E, cara, eu não sou contra essas coisas, mas as pessoas pegam movimentos como esses e entram num patamar que começa a quebrar princípio. E aí, quando começa a quebrar princípio, meu irmão, eu começo a entender que aquilo não está de acordo com algo de fato justo. Você entende? É o que eu falei, tudo que a gente fizer e tudo que a gente vê que o mundo nos apresentar, nós temos que filtrar pelo filtro dos princípios. Você entende? Existem muitos pensamentos, né, e ideias bonitas que eles vão tentar vender para vocês. E por fora é tudo muito paz e amor, mas por trás, meu irmão, tem tanta coisa errada, tanta coisa injusta, tanta coisa que vai de encontro com a palavra. E aí, meu irmão, você tem que estar preparado para filtrar essas coisas. Porque o mundo não está brincando, eles estão jogando isso diante da gente, na TV, nas escolas, nas universidades. Eu estou lá na Universidade Federal, uma universidade pública, e eu vejo como os professores mesmo vêm com o intuito mesmo de influenciar os alunos para um pensamento que eles consideram como certo. E aí, se você discorda e diz, não, professor, mas eu acredito em isso e isso, eu acredito em Jesus, que não é bem assim, meu irmão, eles vêm com as pedras na mão para jogar em você, e você vai precisar estar firme para manter sua posição. Mas você acha assim que deve haver um posicionamento da gente? Deve haver um posicionamento. Sabe, eu acredito que a igreja e os jovens, por muito tempo, a gente ficou muito passivo, ficando caladinho no nosso lugarzinho e deixando essas ideias ganharem espaço. Eu não estou dizendo para você brigar e discutir com ninguém, não, meu irmão. Mas eu estou dizendo para você se posicionar e você entender que esses princípios e valores que você aprendeu, meu irmão, são inegociáveis. Ô Gabriel, aproveitando isso, uma pergunta assim, porque assim, quando se posiciona tem um problema assim de... você é intolerante, você é desrespeitoso, você é preconceituoso. Como lidar assim de forma prática com isso? De fato, o pessoal fala, né, a geração mimimi e tal. Cara, infelizmente, né, eu falei até sobre, eu li um versículo ontem que fala de Jeremias, e Jeremias começa a lamentar diante de Deus, dizendo que, ele fala a Deus, Senhor, parafraseando, né, aquilo que você me deu para me se posicionar, para me falar, isso tem se tornado alvo de zombaria no meio do povo, isso tem se tornado alvo de piada. Mas depois você vê ele reafirmando os votos dele de confiança no Senhor. E, cara, de fato, alguns posicionamentos seus que você vai ter na palavra vai ser motivo de zombaria, de piada. Pessoas vão dizer, oxe, tu tá atrasado, bicho, que história é essa de casar virgem, por exemplo? Que história é essa? Todo mundo faz, porque tu não vai fazer? Meu irmão,
É nessa hora que você tem que se posicionar e dizer, cara, existe um princípio, e eu acredito nesse princípio, e eu me posiciono nele, e eu fico firme nele. Da mesma forma, outras questões como essas ideias que têm surgido aí, essas filosofias que têm surgido aí, de fato vai existir pessoas que vão te atacar, que vão jogar pedras em você, mas você tem que se manter firme, entendendo que se é princípio, é inegociável. E aí eu não estou dizendo para você entrar em guerra com essas pessoas, você tem que amar essas pessoas. A Bíblia fala para amarmos os nossos inimigos. E eu entendo que pessoas que vêm com essa atitude agressiva, a gente tem que mostrar o nosso posicionamento, mas também amar a vida dessas pessoas. E talvez, meu irmão, engolir alguns sapos. E ficar calado em alguns momentos que você tem vontade de revidar, tem vontade de falar algo mais ríspido, mais agressivo. Mas, meu irmão, o evangelho inclui engolir alguns sapos e ficar calado quando você mais deseja gritar e falar algo agressivo, sabe? Esclarecido, né, pessoal? Deixa eu complementar também essa parte aí de Gabriel, porque foi interessante. Que sempre tem esse... Geralmente isso daí começa também pela internet, né? E pela internet, a internet diz que é terra sem lei, né? E daí, você que é cristão, você tem que entender que você tem um princípio, como o Gabriel falou, e uma lei a obedecer, certo? E tem coisas que realmente você não precisa procurar briga. Mas, assim, tem coisas que, assim... tem coisas que realmente eu vejo que a geração da gente, eu sei que muitas coisas a gente tem que ficar calado, mas tem muita gente que é levantada no nosso meio para defender isso, assim, esses nossos princípios com voz audível e visível, certo? E assim, a minha preocupação é justamente essa de às vezes assim, como o Gabriel falou, a gente aceitar tudo, certo? Às vezes eu fico muito admirado com um cara que ele é cristão e ele se levanta, ele estuda do mesmo jeito que um ímpio para falar mal, para falar dessas ideologias aí que foi falado, certo? Mas você tem que, assim, por isso que eu conversando com os meninos no louvor, eu priorizo muito essa questão de você descobrir logo o seu propósito cedo, porque se o seu propósito for esse, de defender essa questão, assim, do princípio cristão, certo? Assim, de lutar contra essas ideias, certo? A minha intenção é que você comece a orar a esse respeito para começar a estudar e começar a defender isso em voz audível e visível, certo? Porque assim, do mesmo jeito que o ímpio tem coragem de colocar ali o que ele crê, nós temos que ter coragem também, independente de o que a gente crê, certo? Eu sei que às vezes, como foi falado essa questão de intolerância e tudo mais, assim, um cara que eu me espelho muito é pastor Edilson, porque ele é um cara que estuda, é um cara que você vai ver assim um texto dele, ele falando, você vê o tanto que ele exprime o assunto dentro da linha cristã, certo? E assim, ele não maltrata ninguém, mas ele deixa a ideia ali cristã viva e eficaz, certo? Sem precisar brigar com ninguém, certo? E É verdade, é isso aí. Você pode se posicionar sem ferir pessoas, né? Essa é a verdade. Pessoal, para a gente avançar aqui, tem 3 perguntas aqui que foram feitas e a gente vai, Mateus, dá para colocar todas numa pergunta só, tá certo? Aqui é o seguinte, você já se afastou da igreja? Um irmão que se afastou da igreja pode ser renovado? É tudo interligado, né? E como manter a minha fé, né? Amém. Bem, eu nunca pensei em se afastar da igreja, não. Misericórdia, passa de longe de mim, isso lá do outro lado da rua. Mas assim, sempre vem aquele pensamento, é inevitável, né? Assim, acontece alguma coisa, ou às vezes você fica muito longe da igreja. Satanás, com certeza, ele vai jogar coisas na sua mente a respeito do seu propósito, a respeito da sua vida cristã, para você sair. E é justamente essa questão de você começar a amadurecer. Essa minha ida para Campina, assim, às vezes as pessoas acham que eu só estou lá para estudo, essas coisas. E, assim, o princípio é esse. Mas, assim, uma questão muito importante é essa questão de congregar, certo? Lá, durante a semana, eu não congrego. É uma tristeza para mim, certo? Mas, assim, onde eu faço cursinho, a gente tem um movimento que se chama o Clubinho. E, assim, o pessoal cristão, a gente se reúne, faz sempre uma reunião a respeito. E, durante os intervalos, a gente sempre faz um mini culto, certo? Traz a palavra ali e tudo mais. Então, assim, eu acabo congregando lá, dentro do cursinho. E essa questão, um exemplo de se a pessoa, né, se desviou, né, voltar, com certeza, gente.
Se a pessoa... Pode ser renovado, Se né? pode ser renovado, com certeza pode ser, certo? Assim, quando Jesus morreu na cruz, o propósito era justamente esse, tá entendendo? Porque quando a gente foi criado para brilhar a luz de Cristo. E infelizmente fala que nós fomos destituídos da glória de Deus, e essa resposta aí pode ser colocada junto com esse versículo. A gente foi renovado, certo? A gente foi restituído, a gente foi comprado 2 vezes. Foi feito 2 vezes, foi comprado 2 vezes. Certo? Então, assim, se você conhece uma pessoa que está lá no mundo, se você é essa pessoa, certo? Tenha isso em mente, certo? Mas não só tenha isso em mente. Queira viver a palavra, certo? Para você saber responder quando essas ideias de sair da igreja, de, sabe, parar de seguir princípios, parar de seguir as ordens da palavra, certo? Porque eu vou te dizer, até quem está dentro da igreja, assim, sempre passa isso na mente, e eu acho que até João Gabriel sabe muito bem disso, como filho do pastor. Assim, sempre passa na mente, e assim, eu acho que ele conhece também muitos filhos de pastores, né? Assim, que passou, assim, teve a mesma oportunidade que a gente tem, mas alguns decidem sair e conhecer outras coisas, certo? Mas assim, vai muito da questão do seu coração, de você decidir o que você quer, certo? E de uma maturidade espiritual. E a terceira pergunta era? Isso é, para como manter essa fé, né? Para justamente não acontecer isso, né? Isso, para como manter, certo? E, gente, a questão é justamente essa. Você começar a dar valor à palavra, certo? Então, assim, eu pelo menos me preocupo muito, certo? Quando eu vejo, assim, uma pessoa quieta demais. Assim, quando é quieta demais no louvor, quando é quieta demais na palavra. Eu sei que às vezes é o jeito da pessoa. Mas se a pessoa ela não costuma se animar, se ela não costuma, tipo, se alegrar com a palavra, é porque tem algo errado, certo? E você vê assim que geralmente é alguma coisa que está acontecendo na mente da pessoa. Ali é alguma ideia que ela resolveu abraçar alguma coisa. E assim, se não for uma ideia vinda dos céus e guiado pelo, assim, nasceu do Espírito ali dentro de você, é muito perigoso, porque quem implantou aquilo foi Satanás. E se você deixar essa ideia brotar, provavelmente ela vai te guiar a fazer algo que não diz respeito à palavra, certo? Então isso acaba levando muitas pessoas, sabe, a estar aqui dentro da igreja, mas não está completamente dentro da igreja. Está aqui apenas o corpo, mas a mente fica lá fora, maquinando alguma coisa. E a partir do momento assim que isso vai acontecendo, esse processo vai acontecendo, é justamente onde as pessoas decidem se desviar. Porque é tudo um processo, certo? Do mesmo jeito que é um processo você se manter aqui na igreja, lendo a palavra, você envolvido com as pessoas da igreja, você envolvido com os louvores da igreja, com pessoas da igreja. Do mesmo jeito é um processo para você sair dessa verdade, você sair, você se desviar, certo? É porque às vezes você decide dar ouvidos a alguém lá fora, você deixa de ler a palavra, você, é uma musicazinha social, é uma musicazinha ali. Então, assim, são, como diz, eu não me lembro onde diz, mas são as pequenas raposinhas. Fazem mal às vinhas, né? Tá entendendo? Então, assim, às vezes não é nada, mas é tudo, certo? Então, assim, seja bem criterioso com quem você está, o que você ouve, o que você lê, certo? Tem uma estatística que fala que você é a combinação das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, assim, você hoje provavelmente é a pessoa das 5 pessoas que mais está perto de você, certo? Então, toma cuidado aí, porque você se revela diante daquilo que você faz em oculto. E é isso aí. Isso aí. Só uma imagem que me veio na cabeça quando eu ouvi essa pergunta, né? Como se manter na fé e tal, como se manter no evangelho. E sabe, se você mergulha numa piscina profunda ou num lugar que tem uma água profunda, seja um açude, enfim, no mar, quando você entra no evangelho é como se fosse esse mergulho, sabe? E você tem a opção de nadar e fazer, né, esse movimento para se aprofundar mais ainda. Amém? Mas se você parar e deixar e ficar de boa, naturalmente existe uma força que vai te levar para cima. Você já boiou, alguém já boiou, ficou parado e ficou boiando, você sobe, né? Então, se você entrou no evangelho, né, você mergulhou, mas você começou, né, nadando, se aprofundando, indo mais fundo, mas a partir do momento que você para, você deixa de congregar com tanta frequência, você deixa de orar, você deixa de fazer esse, de certa forma, um esforço natural, você começa a entrar nessa condição de estagnação, e só por estar parado já existe uma força que vai te levando e vai te tirando daquela posição.
Você entende? Então, se você quer se manter no Evangelho, meu irmão, é a todo momento buscando mais de Deus, se apaixonando mais por Jesus, se aprofundando mais, orando em línguas, percebendo mais o teu propósito, perseguindo aquilo que te dá sentido. E, meu irmão, eu garanto a você que você vai chegar num ponto que não vai ter mais volta. Você vai estar tão envolvido naquele contexto, não só de igreja, de 4 paredes, você entende? Mas de evangelho, de algo que te dá propósito. Como eu falei ontem, de fato, uma chama que arde no teu coração, que te faz acordar todos os dias, te motiva a avançar nesse propósito. Então, o segredo para se manter, cara, é continuar nadando, é continuar se aprofundando, é continuar buscando, tendo cada vez mais sede e fome. Porque se você parar, meu irmão, a força do mundo vai te levar para cima e você vai voltar para a superfície. Amém? É isso aí, pessoal. E, João Gabriel, assim, uma pergunta aqui, na verdade eu vou fazer essa pergunta dupla para você, porque a gente vive uma fase, a gente entrou no Evangelho, foi transportado do reino das trevas para o reino da luz, e todos nós cremos e que quando fomos salvos, fomos chamados com um propósito. Todos nós temos um ministério, um propósito que Deus chamou. Todos não foram chamados para um púlpito, mas todos foram chamados para fazer alguma coisa, não é verdade? Aí a pergunta que eu faço para você, assim, pessoal, qual o seu ministério, João Gabriel, assim, que você sente que Deus lhe chamou para fazer, e assim, e como, a outra pergunta, e como descobrir o seu chamado? A pessoa está perguntando, como é que eu descubro o meu chamado? Beleza, vou começar pela segunda, que é mais fácil. Gente, vamos lá, preste atenção, que a gente vai, essa pergunta é interessante. Esse evento, tá ok assim? Aqui, oi. Beleza. Esse evento fala muito acerca de propósito, amém? Despertar o dom que há em você, né? Avivar o dom que há em você. E essa pergunta é interessante, como descobrir, né, esse propósito, como entender esse propósito. E, cara, eu falei ontem acerca de algo que é uma parte do que me fez descobrir o meu propósito. Vocês lembram que eu falei da sarça, daquele exemplo de Moisés, né? O que era a sarça na vida de Moisés? A sarça representava algo, né? Aquela planta pegando fogo no deserto, foi algo que trouxe curiosidade para Moisés, era algo que instigava Moisés a chegar mais perto. Então, número 1, o que vai te ajudar a descobrir o teu chamado e a se reconhecer no teu chamado é encontrar essa sarça, ou seja, aquilo que te atrai, aquilo que te dá prazer em fazer. Sabe, Deus não vai colocar um propósito na tua vida que você não tem prazer em fazer, que você não gosta. O teu chamado está relacionado a algo que você gosta. Talvez você não sabe ainda que gosta, mas você gosta. Algo que te dá essa curiosidade de chegar mais perto, beleza? Número 1. Número 2, já a gente parte para outro extremo. O teu chamado também está muito relacionado a algo que você se indigna, a algo que traz aquela ira santa dentro de você. Você entende? A gente pode pegar a vida de Moisés também. Se você lembrar, antes de Moisés fugir para o deserto, ele estava lá como príncipe do Egito, criado no Egito, mesmo sendo hebreu. E aí ele viu um dos egípcios maltratando um hebreu, né, naquele ato de escravidão, e chicoteando ele, maltratando ele, e aquilo trouxe uma indignação na vida de Moisés, ao ponto dele correr lá, e ele tomar uma atitude precipitada e matar o egípcio. Você lembra desse episódio? Alguém já leu, alguém já viu? Amém? Então, o que aconteceu? Moisés vendo o egípcio subjugando o hebreu, o povo de Deus, aquilo trouxe uma indignação na vida de Moisés. E por mais que ele ainda não entendesse direito que aquilo fazia parte do chamado dele, aquela indignação já expressava o que Moisés viria a ser no futuro. Quem ele veio a ser, João? Cara, ele foi o responsável por tirar aquele povo do Egito e resgatar aquele povo e libertar o povo de Israel. Amém? Então, aquilo que te traz essa indignação, essa ira, aquilo que você vê, por exemplo, tem pessoas que vê, acho que aqui como uma cidade é menor, mas normalmente em cidade grande, muitas crianças na rua, nos sinais, pedindo esmola, às vezes até se drogando, ainda na cidade, muito novo. Então tem gente que olha para aquilo e já fica indignado, já fica com aquela ira santa no coração. E isso diz muito acerca do chamado dessa pessoa. Você entende? Então são essas duas coisas que vão te ajudar. Aquilo que te atrai, aquilo que te traz curiosidade, que lhe dá vontade de se aprofundar, e aquilo que te indigna, aquilo que te traz essa ira santa. Essas duas coisas vão nortear mais ou menos
por onde você vai encontrar o seu propósito. Agora, assim, existe um chamado universal para todos nós, que é o da reconciliação, que é o ID, que é pregar a palavra, que é trazer pessoas a Cristo. Mas existem dons e chamados específicos que você só vai se encontrar no teu quarto, ajoelhado, orando em línguas, e você vai se apercebendo. Eu dei um exemplo lá no JPN, que eu uso muito para a minha vida. Cara, essa questão de chamado, de propósito, é como você viajar de noite. Amém? Se eu vou viajar de noite daqui para Campina, claro, eu preciso ter um carro ou uma moto, mas nesse carro ou moto, eu preciso ter um farol. Você entende? E aquele farol, de noite, ele vai iluminar cerca de 15 metros à minha frente. Amém? Você entende do que eu estou falando? Então, eu saio daqui para Campina e eu só consigo ver 15 metros. Mas eu penso, cara, o meu objetivo é chegar em Campina, mas eu só consigo ver 15 metros. É por isso que eu vou parar? Não, eu ando os 15, e quando eu ando os 15, eu consigo ver mais 15. Quando eu ando aqueles 15, eu vou vendo mais 15, e eu vou dando passos e passos e passos. E mesmo sem ver Campina Grande, aos poucos aquela luz vai iluminando o meu caminho até eu chegar lá. E chamado e propósito é a mesma coisa. Eu não comecei num púlpito como esse. Cara, eu dei o primeiro passo, a primeira instrução de Deus. Chega perto dos adolescentes, entra nesse departamento, se envolve. E aí eu comecei, me envolvi. De repente, a próxima instrução. Pronto, agora você vai ser levantado como líder desse departamento. E eu me tornei líder de um dos departamentos dos adolescentes. E depois chegou oportunidades para ministrar. E aí a luz vai chegando, meu irmão, e você vai se descobrindo no teu propósito. Amém? Ficou claro? Aí a outra pergunta era acerca pessoal, não individual. Isso. Rapaz, eu tenho me preparado, sabe, para viver de fato num ministério. Eu não vou dizer para você uma coisa que eu não tenho certeza, que eu não tenho clareza ainda. Mas eu não me vejo, né, eu até comentei com os meninos em outro momento, eu não me vejo vivendo fora desse contexto aqui, né, vivendo fora do ministério e trabalhando num lugar, numa empresa secular. Eu não me vejo fazendo isso. Eu faço administração hoje, mas eu tenho consciência que eu vou usar esse conhecimento para o reino, para o ministério. Não sei, quem sabe o que Deus tem aí para frente, se é um pastoreio, se é continuar ministrando em alguns lugares, eu não sei. Quando eu avançar os 15 metros, eu vou descobrir. Amém? Mas eu estou nessa caminhada. E a única certeza que eu tenho hoje, que me inspira a levantar a cada dia, é esse fogo meu, que fala sobre avivamento, que fala acerca dessa geração, de despertar vocês, de levantar pessoas com esse mesmo fogo, com esse mesmo desejo. E por enquanto é isso que tem me norteado e que tem me feito avançar no meu chamado. O importante é lembrar, né, João Gabriel, que assim, você sente a inclinação para isso e você tem feito algo a respeito, né? Porque as coisas não vão acontecer por si só, né? Parte de uma atitude. Não adianta você receber e entender que existe uma instrução e você ficar parado. Eu costumo dizer que a vida com Deus é como um jogo de tabuleiro, andamos, um xadrez. Não sei se você já jogou. Mas se eu estou jogando com você, eu só posso jogar quando você dá a sua jogada. Eu não posso jogar 1, 2, 3, 4, 5 vezes seguidas, não. Então Deus, meu irmão, Ele já deu a jogada dEle, Ele já enviou Jesus, Ele já nos deu o Espírito Santo. Então, às vezes a gente está esperando, Deus, faz a tua parte, e Deus está olhando para a gente, ei, meu filho, eu estou esperando você fazer a sua parte. Você entende isso? Então, chamado e propósito exige não só o entendimento, mas uma atitude. Um primeiro passo. Quando você der, meu irmão, as coisas vão fluindo e vão acontecendo. Amém? Amém, glória a Deus. Aí. E vocês foram abençoados até agora? E aí, gostaram? Coisa boa, né, pessoal?